Esta chamada está sendo gravada. Do Senhor acontecer. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, tua unção de cura nesse lugar. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso
Bom dia, povo de Deus. Que bom que estamos aqui, mais um encontro na madrugada. Esse é o encontro número 171. Que maravilha, hein? Para honra e glória do Senhor. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui com a gente que é a primeira vez que está aqui participando, que teve essa coragem de acordar 4 da manhã. Não é fácil, né? Mas é vencendo, né, a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. Sabemos como é bom estar aqui juntos para ouvirmos a palavra do Senhor, como é bom ter esse alimento fresco pela manhã, né? Que bom seria se fosse todos os dias. Se você é a primeira vez, ó, se você é novo aqui no aplicativo, tem 3 pontinhos, tem uma mãozinha, pode levantar, ou pode escrever no chat também, ó, 3 pontinhos, mensagens da chamada, ou pode abrir o microfone também, pode falar seu nome, sua cidade. Eu creio que todos que estão aqui, eu acredito que todos já participaram antes. Os nomes são familiares. Mas se eu estiver enganada, levanta aí a mãozinha, fala no microfone, só para você se apresentar mesmo. E eu gostaria de falar também, né, porque tem muitas pessoas que assistem o encontro gravado, muitas pessoas mandam mensagem para a gente no privado, assisti pela primeira vez, me manda o link que eu vou encaminhar para um familiar, para um amigo. Então, assim, para deixar registrado, né, o encontro na madrugada é um encontro sobre Jesus. Então, aqui prevalece a soberania de Jesus, não é uma placa de igreja, não é religião, é Jesus puro, né? Então, aqui nós falamos dele, nós damos a honra para ele, a glória para ele. Então, assim, aqui nós temos pessoas de igrejas diferentes e tá tudo bem, porque um aprende com o outro e nós somos todos iguais, não tem diferença, porque é Jesus o centro da nossa vida. Então, eu creio que já chegou esse tempo, né? O tempo do avivamento, eu creio que é isso. As pessoas não se importarem mais com doutrinas, com religiões, e sim a gente entender que estamos todos juntos, unidos, né? Para o final, que é a espera de Jesus. E isso é maravilhoso. E mais uma coisa, né? O encontro está sendo gravado, depois você pode encaminhar. E aqui nós somos uma célula. E a célula todo mundo fala, todo mundo compartilha. Então, se no final você sentir a vontade de falar alguma coisa, dar algum testemunho, alguma coisa que o Espírito Santo tocou aí no seu coração, olha, você será super bem-vindo para compartilhar com a gente. Porque às vezes a gente fica aqui falando quem traz a palavra, sempre uma pessoa traz a palavra, às vezes sou eu, às vezes meu esposo, nós sempre convidamos alguém também, mas às vezes a gente fala aqui 20 minutos, 30 minutos, mas você fala alguma coisa ali com 3 minutos, vira a chave de alguém. E testemunhos, por exemplo, são fortaleza na nossa vida, né? Como é bom ouvir um testemunho, como é bom ver que alguém venceu, como foi passar por aquela prova, ou mesmo que esteja ali passando, mas como é bom ver, né? Como a humildade da pessoa relatando aquilo, relatando o testemunho. Então, seja bem-vindo para compartilhar com a gente. E se você está aí deitado na sua cama, já levanta, já vai para a mesa, já vai para um lugar mais desconfortável, porque senão o sono vem, tá? E como? E como? Muitas pessoas já falaram comigo, ai, nossa, no meio eu dormi, vou voltar a assistir gravado. Mas assim, o bom mesmo é esse alimento fresco aqui. Então já movimenta seu corpo, toma água, passa uma água no rosto, porque o sono vem. E é isso, eu gostaria de começar fazendo uma oração. Depois o meu esposo, ele vai trazer uma palavra para nós. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito a nos falar. Abra seu coração, deixe o Senhor ministrar no seu coração. Nós que precisamos abrir a porta para Jesus entrar. Nós que precisamos abrir a porta no nosso coração para deixar a palavra entrar. Então, se você está aí resistente, ai,
não tá falando comigo, eu tô com muito sono, as coisas não vão acontecer, não vai fluir. Então, peça ao Espírito Santo nesse momento para deixar o encontro fluir. Chama a presença do Espírito Santo nesse momento. Eu tenho certeza que ele já está aqui com a gente, mas vamos intensificar essa oração. Vamos todos nos unirmos numa só oração e vamos pedir ao Senhor para abençoar esse encontro, para que nós sejamos a boca certa para o ouvido certo, que chaves sejam viradas nessa madrugada, que nós possamos sair daqui diferentes de como nós começamos. Amém? Então vamos lá. Pai, nos rendemos, Pai, ao Senhor nessa madrugada. O Senhor é soberano, Pai, em nossas vidas. Declaramos nossa total dependência, Pai, do Senhor. Te entregamos esse encontro, o encontro número 171, para a honra e glória do Senhor. Nos dê, Pai, um direcionamento dos céus para tudo que for falado aqui. Perdoa, Pai, nossos pecados. Perdoa, Pai, nossas falhas. Pai, gratidão pela nossa vida, nossa saúde, por estarmos aqui juntos, reunidos, Pai, buscando ao Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tira, Pai, todo o cansaço. Tira, Pai, todo o sono que está agora nesse momento no nosso corpo, para que possamos concentrar em tudo que for falado aqui. Que essa seja mais uma madrugada de revelações, Pai. Chaves sejam viradas. Eu te peço, Pai, fala, Pai, individualmente com cada um aqui. Toma a direção desse encontro. Que sejamos a boca certa para o ouvido certo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tu és fiel, eu creio. Amém. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E agora eu vou passar a palavra para o meu esposo. Pode ficar à vontade, Márcio. Amém. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Esse que é o encontro 171, gente. Isso aí. Eu estou com a voz um pouco ruim, meio rouco, né? O tempo meio maluco. Aqui em Valadares está muito quente. Quando nós chegamos em São Paulo, que o tempo está meio maluco, e aí eu acho que eu peguei uma gripe, mas já está na fase de ir embora. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar falando sobre a expectativa de Deus, né? E a nossa expectativa. Então, a nossa expectativa em relação a de Deus diz muito, né, sobre a relação que nós temos com Ele. A gente pode servir a um Deus comum, como podemos servir um Deus extraordinário. Ah, mas eu sirvo o mesmo Deus que você. Mas eu falo de sentimento, né? Podemos servir um Deus ordinário, que só faz as coisas em ordem, as coisas que eu entendo, aquelas coisas que são naturais, etc. Mas nós temos um Deus que é extraordinário, que é um Deus incomum, é um Deus que é raro. Moisés, por exemplo, ele vive experiências fantásticas com um Deus extraordinário, né? Um dia, de repente, lá, diante daquela situação, fugindo de Faraó, o mar se abre com uma coluna de água de um lado, do outro, e isso é extraordinário, isso é inusitado, né? Há um dia, vou pegar outro exemplo aqui, Josué. Josué precisa conquistar Canaã, né? Então, entre Josué e mais toda Israel, existe ali uma cidade que se chamava Jericó. Você conhece a história de Jericó? Era uma cidade tão transponível e as muralhas eram tão largas ali cercando aquela cidade que pessoas conseguiam construir casas sobre as muralhas, né? A própria Raabe, que foi aquela prostituta que foi usada como instrumento de Deus, ela morava em cima de uma dessas muralhas. Então, eram muralhas densas, largas, onde existiam praticamente vilas sobre essas muralhas. E aí um Deus extraordinário, inusitado, extremamente extraordinário, dá uma ordem para Josué: rodear 7 dias e no 7º dia dar 7 voltas. E
De verdade, eu nunca ouvi na história da ciência ou na história da ordem o fato de que se você andar em volta de um tijolo, derruba o tijolo, nem tocar as músicas. Aí um Deus extraordinário, na sétima volta, no sétimo dia, toda a cidade, toda a resistência, a estrutura daquela cidade, ela vem ao chão de uma forma única. São várias passagens da Bíblia que nos mostram esse Deus extraordinário. É uma outra experiência que Josué, ele viveu também, onde ele está lutando ali contra os amorreus e a batalha não terminou ainda. E aí o sol vai se pôr. Vou até pedir para a Gislaine colocar aí na tela, Josué 10, 12, versículo aí. Josué 10, 12. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele. E na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado, e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Olha só. Ele levanta as mãos para o céu. E eu não sei de onde ele tirou essa ideia. Mas ele levanta as mãos para o céu e ele pede algo para Deus, algo totalmente assim, algo que talvez Deus nunca tivesse ouvido. Mas ele pede para Deus parar o sol no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas. Porque aí ele ia conseguir vencer a guerra. Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, sabe? Sol, pare sobre Gibeão. E você, a lua, pare sobre o vale do Aijalon. E o sol parou. A lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. No versículo 14, diz que nunca houve um dia como aquele que o Senhor atendeu um homem. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele que, quando o Senhor atendeu um homem. Sem nenhuma dúvida, o Senhor, ele lutava por Israel. E é curioso porque é por isso que hoje nós temos o ano bissexto. Na realidade, Josué fala que o Sol e a Lua param porque ele não tinha o conhecimento científico. Ele não tinha o conhecimento científico. Porque, na verdade, não foi o Sol que parou e nem a Lua. O que parou foi a Terra. O Sol não se move, nem a Lua. É a Terra que gira em torno da base deles. Então, como ele não sabia, ele diz que o Sol parou. Mas o fato é que não foi o Sol que parou. O que é interessante é que Josué conheceu um Deus extraordinário. E ele fez uma oração extraordinária. E ele pede ao Senhor para o sol. Né? Ele vai e fala: Jesus, Deus, para este sol. Nós estamos bem no meio de uma batalha. E aí nós vamos ser prejudicados. Então, mantém o sol ali, ó, onde está, para ali. E aí eu fico imaginando Deus, né, olhando ali para aquele camarada, pedindo uma coisa inusitada, extraordinária. E Deus não fica nervoso com ele, Deus não fica bravo, Deus não fica revoltado. Deus devia estar pensando assim: poxa, mas que rapaz ousado, que rapaz enxerido. E Deus entra na de Josué e fala: ok, vou parar. Você pediu para parar o sol, pediu para mexer no eixo da terra? Ok, vou mexer então. Porque você ousou a pedir uma coisa extraordinária. Porque se você pede uma coisa extraordinária, é porque dentro de você, você tem a certeza que o seu Deus também é extraordinário. Isso foi extremamente inusitado. E eu quero motivar você aqui, nessa madrugada, meus irmãos. Quero motivar você aqui.
Hoje, nós estamos perdendo a visão de que temos um Deus extraordinário. Nós estamos perdendo a essência do nosso Deus. E Ele é um Deus incomum. Estamos cheios de orações comuns, sabe? Orações previsíveis. Como que você tem orado? Sabe? Estamos tendo experiências rasas, sem entender que o nosso Deus é extraordinário. Existem centenas de milagres extraordinários que nós podemos viver, centenas de batalhas que podemos travar na oração, centenas de coisas que podemos falar com autoridade, que há no nome de Jesus, e muitas vezes estamos extremamente tímidos. Tímidos. Deus, Ele quer surpreender você. Deus, Ele quer surpreender a mim. Olha que lindo o ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi um ministério comum. Comum. Foi de comum, não, foi comum. Jesus não se vestia diferente dos outros discípulos. Ele não falava diferente. Jesus era tão parecido com os discípulos dele. E no dia da traição, o combinado que Judas tinha com os soldados romanos era que Judas daria um beijo no rosto de Cristo. Daria um beijo no rosto de Jesus. Porque de noite era imperceptível saber quem era Jesus. Eles tinham a mesma roupa, a mesma forma de se vestir, talvez o mesmo corte de cabelo, o mesmo jeito de andar. Então Jesus era muito comum. Mas quando Jesus se via num momento diferenciado, ele era extraordinário. Ele andava com uma pessoa comum, ele andava como uma pessoa comum, como uma pessoa comum. Ele se vestia como uma pessoa comum, ele conversava como uma pessoa comum, mas quando a fé dele era exigida, ele não era comum. Ele era extraordinário. Extraordinário. Então, quando alguém precisava ser curado, quando um demônio precisava ser expulso, quando ele mesmo estava sofrendo, ele não era comum, ele era extraordinário. Ele era diferente. Diferente. Você quer tanto como Jesus extraordinário, como ele não gosta de seguir padrões, né? Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 7, versículo 33. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podiam falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou no meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá. Isso quer dizer abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Ó. Pergunto para você, qual a relação científica ou de milagre você ter uma pessoa surda com problemas da audição e você abre a boca do indivíduo e cospe na língua dele? Qual a relação? E assim, não critique, foi Jesus que fez. Foi Jesus que deu uma cuspida lá. Qual que é a relação? É um Jesus que não está preocupado em ensinar uma coisa para o surdo, mas ensinar que ele é um Deus extraordinário, que regras, a ordem, a ordem para curar um surdo é colocar a mão na orelha do surdo e dizer: surdo, ouça. Mas ele decidiu não curar esse surdo de uma forma ordinária, mas eu vou curar esse surdo de uma forma extraordinária. E aí outra vez levaram para ele um cego de nascimento, está lá em João 9, versículos 5, 6, 7. Pode colocar aí. Diz assim: Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
Depois de dizer isso, Jesus cuspiu. Jesus gostava de cuspir, hein? Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou enxergando. Ele pega o cego, ele cospe na lama, na terra, ele faz lodo. Ele poderia ter dito assim, simplesmente, veja agora. Ele poderia ter colocado a mão e ordenasse que ele enxergasse. Mas não. Ele cospe no chão, ele faz ali um lodo, ele faz uma pasta com saliva, passa no olho do cego e diz: passa a lavar. E quando o cego se lava e volta, ele poderia ter feito um milagre de forma comum. Ele poderia ter feito um processo simples, mas ele optou em dificultar, em colocar algo, porque ele não tem prazer que eu e você estejamos refém de um sistema para se sentir abençoado. Tem hora que o sistema não vai, sabe? Tem hora que o sistema não vai casar. Tem horas que a matemática não vai bater, e tem horas que as coisas não são lógicas. E se eu sempre precisar de uma coisa lógica para estar bem com Deus, tem momentos que não estarei. Então Jesus procurou esse surdo, cuspiu na língua, pensando, né, no surdo. Pensando hoje, né, imagine se fosse hoje, em pleno 2025, para que você entenda aí que tem várias formas aí de um surdo voltar a ouvir. Um surdo ele pode voltar a ouvir quando Jesus coloca a mão no ouvido dele, um surdo pode voltar a ouvir quando Jesus cospe na língua dele, de qualquer forma. Eu só quero dizer uma coisa, não importa o meio, o que importa é que ninguém para o que Deus tem para fazer. Ele faz e pronto, acabou. Muitas vezes nós caímos no erro da expectativa do algo comum, sabe? Algo comum. E perdemos a capacidade de viver o extraordinário. Nós temos um baú de orações, sabe? Que nós enterramos, porque não acreditamos mais. Olhando para as pessoas que têm problemas de audição, visão, e paramos de orar por isso. Vemos uma pessoa com deficiência chegando em algum lugar e chegamos à conclusão de que, ok, tá bem assim, é a coisa mais normal hoje. É inclusão, você nem liga e tá tudo bem. Sabe o que eu lembro da minha infância? A minha mãe era aquela senhorinha do coque, Igreja Deus e Amor. Morávamos em São Paulo, e eu lembro da minha mãe, ela me levando na sede mundial da Igreja Deus e Amor. No capítulo 20. E lá nesse lugar, lá eu vi muitos milagres acontecendo. Muitos, 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 muitos. Cegos verem, surdos ouvirem, paralíticos andarem. Muitos milagres. Eram transmitidos na rádio, mas eu tive a oportunidade de ver muitos deles. Muitos deles. Eu lembro como se fosse hoje um surdo ouvir de nascença. Ele automaticamente era mudo, ele não tinha nem o buraco aqui da orelha dele todo tampado. E ele ouviu e começou a falar. Era engraçado que quando ele falava, você via uma certa dificuldade em falar, porque para ele era tudo muito novo. Mas é incrível o milagre de Deus. Tudo isso porque servimos um Deus extraordinário. Qual a frequência que a gente vê isso hoje em dia? Sabe? Desses milagres aí nas igrejas. Qual a frequência? Quando foi que você viu o paralítico andar? O cego ver? Muitos aqui conhecem o testemunho da minha filha, né? Acho que não tem ninguém novo sobre o testemunho da minha filha, que na gestação foi detectada uma hidrocefalia, uma convencefalosinapse, enfim, tinha os piores
prognósticos possíveis, e a gente ia enfrentar uma batalha muito grande. E eu vivi o extraordinário de Deus, com minha filha. Aquilo foi extraordinário. Você pode falar, milagre, milagre, ok, conquistei isso, milagre, alguém pode tirar o mérito de Deus. Não, foi milagre, você estudou pra caramba para conseguir isso. Ah, não sei o quê. E eu vivi o extraordinário de Deus no milagre da minha filha. Agora a pergunta é, quando paramos de viver ou querer viver o extraordinário de Deus? Eu faço essa pergunta aqui, mas eu me fiz essa pergunta hoje, né? Essa noite, preparando a palavra. Várias vezes eu converso com a Gislaine sobre isso, sabe? Parece que antes eu tinha mais fé. A gente fala isso sempre. Fala, meu Deus, cara, e aquela minha fé no sobrenatural? Você acha que a gente não tem conflito? Temos também. Igual todo mundo aqui. Às vezes eu tenho essa sensação. Nós não podemos ter uma relação comum ou ordinária porque servimos um Deus extraordinário. O nosso Deus ainda cura paralítico, o nosso Deus ainda cura cego, o nosso Deus ainda liberta as pessoas que estão nos vícios, o nosso Deus ainda restaura casamento, o nosso Deus liberta os cativos, nosso Deus restitui o que lhe foi tirado. Ele pode fazer tudo isso infinitamente mais. Nós não podemos limitar o nosso Deus. Há uma percepção ali na matemática, porque tem horas que 2 mais 2 não vai ser 4. E daí? Não vai ser. 2 mais 2 pode ser o que ele quer que seja. Eu também vivi isso, momentos em que a matemática não fechava as contas. E esse momento, principalmente falando, financeiramente falando, foi o período que eu ia mais prosperando, sabe? Que você pegava, mas como assim? Eu ganho X, como é que eu estou conseguindo conquistar Y, Z? Ele vai fazer o que quer que seja, mas não podemos ser comum. Não podemos. Na igreja de Éfeso, a igreja estava passando por uma crise porque eles estavam servindo a um Deus comum. E quando ela serve a um Deus comum, eles começam a ir para a superstição. Começam a entrar na igreja, quantas igrejas tem assim hoje, né? Começam a entrar ali na igreja de Éfeso, adivinhadores, magos, e eles começaram a se perder. E Paulo chega na igreja de Éfeso e encontra lá apenas 12 crentes, lá, apenas 12. E se dá conta de que a igreja de Éfeso só conhecia o batismo das águas. Aí ele pergunta para eles, vocês conhecem o batismo das águas? E eles dizem, sim, conhecemos o batismo de João, o batismo que Jesus ensinou. E aí Paulo pergunta, mas vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? Eles dizem, não, ninguém nunca nos disse sobre o batismo com o Espírito Santo. Paulo diz, ok, então vamos todos para dentro ali da igreja. E Paulo ficou por lá meses ensinando a eles o que era o batismo com o Espírito Santo. E por quê? Porque se você não tiver um encontro com o Espírito Santo, é muito comum que o seu Deus seja um Deus comum para você. Se eu não tiver um encontro com o poder de Deus, é muito provável que as minhas orações sejam comuns. Que a minha fé seja comum. E Paulo entra e começa a trabalhar. Todos nós já vivemos experiências com Deus em comum. Todos nós já vivemos uma experiência, alguma coisa com Deus que a gente falou, não dá para explicar. Todos. E por que que isso acabou? Por que que acabou? Por que que isso morreu? Por que que nada mais muda? Minha mãe, minha tia Cleusa está aqui na live, ela não me deixa mentir. Minha mãe, isso faz muitos anos, ela era adolescente, devido a uma perda de sangue por meses ali, ela acabou até tendo que fazer uma cirurgia.
Foi uma esterectomia total, a doutora Joselina sabe, porque ela perdeu o sangue por muito tempo. Chegou uma hora que estava tão avançado que ela teve que tirar ali todos os órgãos ali, útero, ovário, essas coisas. Só que ela perdeu muito sangue, tanto no antes quanto depois. E aí, depois foi detectado que devido a essa perda de sangue, por um longo período, ela desenvolveu uma leucemia. Ela teve que fazer transfusão de sangue. Minha mãe estava pálida com um sulfite branco. Fraquinha, fraquinha, falando, vou perder. E Deus, em sua infinita misericórdia, extraordinário como é, ele a curou. E o nome dele foi glorificado. Quem visitou minha mãe achava que ela nem passava aqui. E minha mãe viveu por mais de 20 anos depois sem aquele diagnóstico, curada da leucemia. Hoje ela já faleceu, mas por outra causa, hoje ela descansa nos braços do Senhor. Mas esse é um Deus extraordinário. Cura doenças até então incuráveis. E sabe por que Deus fez isso? Porque quando você oferece algo extraordinário a Deus, Ele também faz algo extraordinário na sua vida. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, fala assim: E agora que a glória seja dada a Deus, a qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Só que a gente lê esse texto só até aí. A gente lê esse versículo só até aí. Eu já vi pregador dizendo, levanta as mãos para cá, que Deus vai fazer infinitamente mais do que você pensa. Já vi gente cantando músicas fazendo isso. Mas o texto não acaba no que pedimos e pensamos. O texto termina dizendo, de acordo com o poder que age em nós. Ele faz tudo, ele pode tudo, mas o que limita o que ele vai fazer é o que acontece em mim. O fato que Deus pode fazer tudo, Deus pode ser tudo, Deus pode ter poder para tudo, mas se em mim não está acontecendo nada, se em mim nada acontece, também nada acontecerá. Eu me lembro da experiência de Moisés, a sua mãe, né? Joquebede. Joquebede tem um desafio. Porque todas as crianças naquela época do Egito estavam ameaçadas de morte. Faraó, ele manda matar todas as crianças. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, 23, que por 3 meses ela esconde Moisés dentro de casa. Por 3 meses ela escondeu o inimigo. Mas chega uma hora que não dá mais para esconder o menino Moisés. Mas presta atenção nesse texto que eu vou ler. Está lá em Hebreus 11, 23. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Por que que eles não entregaram o filho deles? Por que não colocaram o filho, sei lá, por que eles colocaram o filho num cesto? E eu falo para você, eu não pegaria nenhum dos meus filhos para fazer isso. Pessoal, colocar no cesto, coloca aqui tem um rio muito famoso na cidade de Rio Doce, deixa aí. Você colocaria seu filho no cesto, deixando a correnteza do rio levar, sei lá, para onde? Eu deixaria. Você sabe por que os pais de Moisés fizeram isso com ele? O texto diz, porque eles olharam para Moisés e viram que ele não era uma criança comum. Eles viram que Deus tinha dado a eles um filho extraordinário. Então, quando eu olho para a minha vida e vejo o que Deus fez, eu março.
Quando eu olho para a minha vida e vejo que Deus fez e faz por mim, não é comum. Quando eu olho para a minha vida e vejo que Deus tem para mim, eu perco medo, eu vou em frente. Porque o que Ele tem para mim não é comum, o que Ele tem para você não é comum. O que Ele tem para nós é extraordinário. Eu fico imaginando, sabe, Joquebede pegando Moisés, colocando no cesto, deixando ali no rio Nilo levar, e ela faz isso, talvez com lágrimas nos olhos, mas ela diz, Deus não me deu um filho comum. Se você quer ser comum, você sempre vai basear na sua vida a vida dos outros. Seja desempregado comum e veja o que acontece na vida de todos os desempregados. Seja um pai comum e veja o que acontece na vida de todos os pais comuns. Seja aí um marido comum e veja o que acontece na vida de todos os maridos comuns. Mas comece a ser um marido extraordinário, um filho extraordinário, um profissional extraordinário. Você pode até ter sido mandado embora, foi demitido de uma forma muito injusta, mas se você reagir de forma extraordinária, falando com um Deus que é extraordinário, você não vai entrar numa linha, na estatística do que acontece com tudo. Mas Deus gerará em você um privilégio único de viver uma fase extraordinária. Porque depois que todas as crianças foram mortas, e o extraordinário do filho da Joquebede, ele foi parar no palácio do Egito e viver como um príncipe. E depois ele foi o libertador de Israel. Deus, ele é extraordinário. E ele está atrás de homens e mulheres que despertem-se para viver extraordinário. Eu os convido a orar como crentes que creem em um Deus extraordinário. Eu os convido a cantar como crentes que acreditam em um Deus extraordinário. Eu convido você para fazer orações mais pesadas, as orações mais ridículas aos olhos dos homens. Acredito que para muitas pessoas a zombaria é ridículo, mas eu convido você para fazer isso. Porque tem que ser igual a todo mundo. Ah, mas que você está sendo leviano e pedir isso a Deus, mas eu convido você a abrir os baús daquilo que você interrompe pelo medo, ou por achar que Deus é comum. Deus está nos desafiando a voltar a pedir o sol para parar. Deus está voltando a nos desafiar a voltar a pedir que o mar se abra. Deus está nos desafiando a pedir para que doenças incuráveis sejam curadas. Nós não podemos subestimar o poder de Deus. Deus, ele pode fazer na vida dos outros filhos, sabe? Eu não posso subestimar o poder de Deus. Deus, ele pode fazer sua renda aumentar, crescer, sustentar. Eu não posso subestimar o que Deus pode fazer comigo, com os meus dons. Eu não posso. Não subestime o que Deus pode fazer. Um pequeno bebê ali, ó, Moisés, Deus sabia que era algo extraordinário. Ele foi retirado das águas. E Moisés tem o significado do nome de Moisés. Moisés significa retirado das águas. Deus pode derramar habilidades únicas em igrejas, pessoas, empresas. E é isso que a gente quer buscar, é isso. Todos nós temos um quadro para pintar na nossa vida. Você imaginar uma moldura ali na parede, você tem um limite para pintar. Você sabe que só pode pintar dentro daqueles limites. Eu só posso acreditar dentro daquilo. Eu sonho com a minha família dentro daquilo. Todos nós temos uma moldura na vida. Todos nós temos. E Deus está buscando nessa madrugada pessoas que consigam pintar fora do quadro. Deus está começando a buscar pessoas que consigam crescer para fora da caixa. Ah, mas isso é estranho.
É, não é comum isso, tem que ter regra. É, o incomum choca. O incomum choca a gente, o incomum incomoda, o incomum espanta. Olha só como foi lá com Jesus. Não é chocante? Imagine hoje alguém cuspindo na boca do outro. O incomum choca, espanta. O extraordinário espanta o comum. O extraordinário gera piada, zombaria. O extraordinário sempre vai gerar situações incomuns. O extraordinário é o surdo que Jesus cospe na língua. É o cego que ele passa barro no olho. Muitos teriam dito assim: o homem já é cego, coitado. E ainda vão irritar com o que sobrou dos olhos desse homem lá, passando aquela areia. Isso é zombaria. Isso não parece realmente ser zombaria? Não parece ser uma chacota? Parece. Agora, pergunte para o cego se isso é zombaria. Se ele não deixaria passar todo o barro do mundo de novo. Pergunte para o surdo, depois que Jesus cuspiu na língua dele, e ele voltar a ouvir, se ele achou ruim Jesus cuspir na língua dele. A gente fica feliz porque sabemos quem começa a obra e sabemos quem termina a obra. Pode até parecer zombaria, mas termina em milagre, termina em fé. E é interessante perceber a capacidade que Deus tem de potencializar a gente. Todos nós temos uma leitura de nós mesmos, daquilo que a gente se acha capaz de fazer. E lá em Êxodo, capítulo 35, versículo 35, diz assim: ali houve um. Não, peraí. Eles lhe deu habilidade para fazerem todos os seus trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidades para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. Ali, então, houve um convite para a edificação do tabernáculo e o templo. E ali a Bíblia diz que a todos Deus deu a capacidade para realizar todo tipo de obra. Entendeu? Deus. Eles eram incapazes. Quem os capacitou? O Deus extraordinário. Quem tratou a vida deles? O Deus extraordinário. Você pode servir a um Deus comum. E é muito provável que talvez você sirva um Deus comum. Mas você pode se transformar num servo extraordinário. E eu creio que existem pessoas aqui nessa madrugada que vão receber habilidades extraordinárias. Eu creio que Deus tem um tempo novo para a sua vida, porque eu não creio só num Deus que salva. Eu creio também num Deus que chama. Eu creio que um Deus que convoca. Eu não creio só num Deus que quer te levar para o céu. Eu creio num Deus que quer te fazer ser útil. Eu creio em um Deus que quer te dar habilidades únicas, um Deus que tem pressa que você coloque a mão na massa e exerça os seus dons. É hora de ser igreja fora da igreja. É ser igreja fora da igreja. Pois por vezes ficamos muito acomodados e precisamos pintar fora do quadro. Ah, mas eu sempre vou à igreja, Márcio. Ah, mas tem hora que o sistema atrapalha, tem hora que o sistema te deixa tudo monótono, te acomoda. Tem hora que Deus, extraordinário, ele quer quebrar tudo para algo novo acontecer. O sistema é bom? É, mas às vezes o sistema é frio e te acomoda. O que importa é o Deus extraordinário. É encontrar com ele sem reservas e dizer: Senhor, estou aqui. Quero viver milagres, eu quero viver novas habilidades, quero novos dons, quero ser mais usado por ti, sabe? Se derramar. Se derramar. E José, né? José que foi traído pelos irmãos, jogado em uma cisterna,
Você conhece bem a história dele, a gente já falou aqui algumas vezes, foi acusado de estupro, foi preso. Quantas coisas, quantas situações, mas Deus o honra. E ele perdoa seus irmãos. E é sobrenatural. Isso é extraordinário, isso é demais. Você perdoar situações que aos olhos humanos seriam imperdoáveis. Eu creio que tem pessoas nessa madrugada que precisam de uma ação de Deus inusitada, extraordinária, uma valentia extraordinária. Eu creio nisso, sabe? Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai te dar algo em comum hoje. Uma força em comum, uma paixão em comum, uma fé em comum, que Deus pinta fora da margem. Eu e você pintamos dentro da margem ali, ó. Mas ele pinta fora. Ele não precisa fazer igual. Ele não precisa fazer o que eu te ordenei. Mas, Márcio, isso não é lógico. Não precisa ser lógico. Não é lógico cuspir na língua de um surdo. Não é lógico uma criança, filho de escravo, se tornar rei, se tornar príncipe do Egito. Não é lógico Paulo e Saulo, que eram Paulo, né, ou Saulo, que era perseguidor dos cristãos, o camarada que estava lá, sabe aquele cara, isso mesmo, aquele camarada que estava lá no dia que Estevão foi apredejado, se tornar simplesmente o maior escritor da Bíblia do Novo Testamento. Não é lógico, isso é extraordinário. Deus ele está procurando pessoas que queiram sair do ordinário para o extraordinário, para fazer o melhor tempo de suas vidas, olhar para as famílias, olhar para a nossa casa e começar a fazer ações extraordinárias. Deus, muitas vezes, sabe, Ele quer que nós tomemos essa iniciativa. E Ele nos desperta hoje. Teve muitas vezes que eu desisti de algumas orações. Orações que lá no início foram fervorosas e tal, e eu desisti de algumas orações. A gente desiste mesmo. A gente acha que já está velho, que o tempo passou, a gente acha que não tem dinheiro suficiente para realizar algo, sabe, acho. Ou depois de tropeçar, eu cometi um deslize, cometi um pecado, a gente acha que talvez não tem mais chance, já era, passou, acabou, me instruiu. Aí algumas orações a gente põe no baú. Porque a gente fala, Deus não tem essa capacidade, eu não mereço. Aí passamos a adorar um Deus comum, um Deus que não tem poder de resolver os meus problemas, um Deus que não tem poder de resolver a minha vida. E aí eu começo a aceitar as coisas, aceitar situações. Nem falo mais para Deus isso. Eu aceito o fato de estar como estou vivendo e vivo. Só que isso cansa. Porque Deus não é comum. E essa madrugada é madrugada de tomar uma decisão. Deixarmos o Deus comum embora e voltarmos a adorar o Deus extraordinário. Seja você que já teve essa experiência ou você que quer ter essa experiência de viver o extraordinário de Deus. Se você quer algo extraordinário e algo extraordinário aconteça na sua vida, comece a falar com Ele de forma extraordinária. Comece a orar de forma extraordinária, crer de forma extraordinária, cantar de forma extraordinária, a pedir a forma extraordinária. Senhor, o Senhor pode parar o sol aqui para nós um pouco mais? Está faltando isso. Olha só, ninguém nunca tinha dito isso na vida. O que ninguém nunca disse, e você vai dizer. O que ninguém nunca pediu para Deus, e você vai pedir. Para o sol, Senhor, para a lua. Aí Deus olha e fala, encontrei um doidão aí, igual eu mesmo. É para já. Aí parou. Então, nesse momento, eu quero convidar você para fechar os seus olhos, para pedir que possamos voltar a viver o extraordinário. Tudo aquilo que você já viveu, que por vezes você não está nem acreditando mais que é possível viver novamente.
ou que você só ouviu falar. Deus te convida hoje para que você faça parte de Deus extraordinário. Não saber só pelas experiências das outras pessoas. Essas experiências que outras pessoas tiveram também podem ser suas. Eu quero convidar você para pedir a Deus agora para viver o extraordinário de Deus. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando, aprender mais da Tua palavra nessa madrugada. Obrigado, Pai, por cada família aqui representada, Pai. Obrigado pela palavra de hoje, Pai, nos colocando à prova, Pai, nos instigando, Pai, nos incomodando para viver o extraordinário de Deus. O Senhor não quer que nós vivemos, Pai, uma vida medíocre, uma vida comum, e hoje o Senhor nos convoca para viver o extraordinário de Deus. Senhor, neste momento, Senhor, eu quero, Pai, convidar o Senhor, convidar o Espírito Santo de Deus, para que possa, Pai, criar aqui um despertar, para que nós possamos clamar ao Senhor de uma forma incomum, para que possamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida, para que possamos dar frutos extraordinários. Senhor, que essa madrugada não seja em vão, que as chaves aqui sejam viradas e que nós possamos ter entendimento e ter clareza, Pai, que da forma que está, não está bom. Nós queremos viver, Pai, os tempos de cura novamente. Nós queremos viver, Pai, os tempos de milagres, de restauração de vida, de libertação de vícios, libertação de drogas. Queremos ver as correntes caindo, pessoas que estão no mau caminho se endireitando, pois é nisso que nós acreditamos, Pai. Nós podemos viver o extraordinário, restaura agora casamentos que aos olhos humanos não tem mais jeito, Pai, mas aos seus olhos tem jeito. O Senhor é aquele que restaura tudo, Pai. Então nós te pedimos agora, Pai, venha realizar o extraordinário de Deus nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, Pai. E certos, Pai, da sua resposta já te agradecemos. Nós sabemos, Pai, que hoje, nós cremos que hoje começa, Pai, um novo tempo para cada um aqui que está presente, para cada um aqui que está assistindo online. Em nome de Jesus, nós te entregamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos viver o extraordinário de Deus a partir de hoje, na nossa vida. Sair dessa vida monótona, essa vida mais do mesmo, igual de todo mundo. Que para viver o extraordinário, você tem que fazer a oração extraordinária. Você tem que buscá-lo de forma extraordinária. E é esse o convite que ele deixa para nós aqui, nessa madrugada. Amém? Vou abrir agora espaço para que vocês possam comentar, abrir, compartilhar qualquer coisa. Pode ser com relação à palavra, pode ser com relação a qualquer coisa, testemunho que você queira contar, fiquem à vontade. Deus abençoe. Amém. Palavra poderosa. Eu vou começar aqui falando um pouquinho. É muito poderoso isso lá em Efésios, né? Como o Márcio leu, fala assim que por meio do seu poder que age em nós, né? E assim, por vezes eu li, né, esse versículo, parei para refletir. Uau, que poder é esse, né? Por meio do seu poder que age em nós, né? E aqui pensando, né, que esse poder não é uma força física, né, nem apenas boas energias. Esse poder é a própria presença, né, ativa do Espírito Santo na nossa vida, né? Esse é o poder que ele nos deu. E o que significa, né? O poder que age em nós. E quando cremos, né, em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós e ele é quem nos capacita, né? Então, quando cremos em Jesus, a partir do momento que cremos em Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em nós. E olha que profundo. E é ele quem nos capacita, nos guia, nos consola, transforma o nosso caráter. E não é apenas, né, uma ajuda externa, mas uma capacidade, assim, sobrenatural, né? Porque o Espírito Santo, ele é sobrenatural. Servimos um Deus sobrenatural, né?
enfim. E, e olha que incrível que eu fiquei pensando, tá? O poder é de Deus, mas Ele escolhe agir através de nós, em mim e através de mim, em você e através de você. Então, o poder é dele. Ele poderia agir sozinho, né? Mas ele escolheu agir através das nossas vidas, né? E ele escolheu assim agir no mundo através de pessoas. E o Espírito Santo que nos capacita para viver esse poder de Deus, né? E olha que incrível isso. E eu fiquei pensando, é como uma analogia assim de uma tomada, né? Imagina uma casa com várias lâmpadas, várias lâmpadas. E a energia ela está disponível na sua casa inteira, né? Mas se o interruptor lá estiver desligado, a luz não acende. Então, se você não chegar no seu quarto e acender a luz não acende. Então, trazendo essa analogia aí de uma forma simples para a gente entender, né? Que a energia é como se fosse assim, o poder de Deus e a fiação nossa vida e o interruptor, nossa fé, nossa obediência. E nós precisamos ligar esse interruptor, ele não vai ligar sozinho, né? E isso é incrível, esse poder que age em nós, que é o próprio Espírito Santo, porém, nós precisamos dar liberdade para ele agir. E se estamos desconectados, né? Falta de oração, incrédulos, limitamos o poder de Deus. E e quando foi que paramos, Márcio fez essa pergunta, né? Quando foi que paramos de ter aquela fé que por vezes a gente olha assim naquela situação nós tivemos? Quando foi que paramos, né? E aí o Márcio deu um exemplo aí, né? De várias coisas que já aconteceram na nossa vida e o Senhor me trouxe à memória algo assim incrível que aconteceu com a gente bem no começo do nosso negócio, né? Nós temos uma loja e empreender no Brasil é um desafio, né? Sempre foi. E no começo da nossa loja, nossa, foi tudo muito difícil, foi tudo muito contado. Nossa, os investimentos tinham que ser muito certo para fechar as contas. E foi um tempo muito difícil para nós. E eu me lembro que minha fé, a nossa fé era tanto, eu queria tanto, né, que desse certo aquele negócio, eu tinha tanta fé que eu nasci para empreender, uma fé assim que hoje eu olho para trás, gente, mas como eu fui corajosa, porque é um desafio empreender no Brasil. Parece que o sistema todo está contra você. Quem aí vive com a sua própria empresa sabe disso, né? Tantos desafios. E eu me lembro um mês que nós estávamos assim no limite, no limite. Não sei se o Márcio lembra aí, agora ele vai lembrar. É, nós estávamos no limite, assim, contadinho, não podia nem respirar, porque não dava. O dinheiro não dava. E uma das fábricas, chegou o dia de pagar um boleto de uma das fábricas grandes que a gente trabalhava. Eu acho que era um boleto, não me lembro o valor, mas era um boleto de 2, 3 mil, sei lá. Era um boleto alto, talvez 4, eu sei que era alto o valor. E assim, a gente tinha o dinheiro assim contado, mas muito contado, mas ia fazer falta em outras coisas. E o dia que nós fomos pagar esse boleto, o Márcio que foi pagar, o boleto pareceu quitado. E aí a gente não entendeu, nossa, o que está acontecendo, gente? Boleto quitado, eu nem paguei esse boleto. Aí o Márcio liga na empresa, no financeiro, empresa gigante. Até que consegue falar com alguém, olha, estou tentando pagar o boleto aqui, é hoje que vem, se morrer de medo de pagar juros, né? Se eles demorar para resolver. E o boleto está dando quitado. Eu preciso pagar esse boleto hoje. E os juros, nossa, era assim, altíssimo. E a pessoa do financeiro falou, não, esse boleto já está quitado. Não, mas eu não paguei esse boleto. Me envia em segunda via, porque eu tenho que pagar esse boleto hoje. Aí a menina, não, mas eu vou mandar o quê? Não tem o que mandar. Aí tá, vou ver aqui, eu ligo para você, não sei o quê. Aí, enfim, só sei que o Márcio mexeu lá no financeiro, o boleto estava quitado. Aí, imediatamente, nós sentimos, né, Márcio? Deus falando com a gente, fica quieto que eu paguei a conta. Tipo, nós tentamos pagar o boleto, mas nós não conseguimos pagar o boleto. Aí Deus me disse no nosso coração, fica quieto que eu paguei a conta. Então, é esse o Deus extraordinário que nós servimos, né? E assim, isso foi assim, tamanha
fé tão grande, assim, aquilo deu tanta força pra gente, a gente sabia que Deus estava com a gente naquele negócio. E graças a Deus, para honra e glória do Senhor, hoje a loja é um sucesso, temos bastante tempo aqui, 11 anos a loja faz esse ano, e temos muitos clientes que a gente olha assim, a gente fica no extremo da cidade, no bairro, não é área central. E vem clientes assim, da cidade toda da nossa loja, a gente fala assim, como assim, Deus? O que você está fazendo? Tipo, pessoas atravessam a ponte, tem uma ponte aqui em Governador Valadares que é um caos. E atravessar essa ponte, assim, é desafiador, porque tem muito trânsito, é demorado. O povo atravessa a ponte para comprar da gente. A gente já conhece aquelas pessoas, eu sou lá de não sei onde, sou lá do outro bairro, atravessaram a ponte. Como assim, Deus? Não é, não somos nós, é Ele que está operando, que está fazendo, está mandando esses clientes. E clientes ligam, pedem condicional, que a gente trabalha muito com modalidade condicional, o cliente liga e pede, a gente fala assim, como assim, cliente lá do outro, como descobriu nossa loja? Então, assim, é Deus, sabe? A partir daquele momento nós entendemos, aquela conta paga, nós entendemos, Deus está conosco, é isso, até onde Ele quiser, nós estaremos aqui nesse negócio. E é isso que eu gostaria de compartilhar, que me veio assim, muito à memória isso, sim, é muito bom testemunhar, né? Se você está vivendo algo aí parecido, pode ter certeza que você serve um Deus extraordinário. E ele faz coisas extraordinárias, a matemática não fecha. É isso. Obrigado, Gi, é mesmo. Eu lembro bem desse episódio. Eu lembro o mês, inclusive, o ano. É, fevereiro de 2015. Foi bem, isso foi inexplicável. Mais alguém quer falar? Por favor, fique à vontade. A paz do Senhor. Meu nome é Rosinalva. Já tem um bom tempo que eu estou assim, eu acordo, né? Justamente assim, na hora que está iniciando. Aí eu falo assim, dá vontade de ir para a cama, né? Aí eu falo, aí hoje mesmo ainda fui. Aí eu falei, gente, geralmente é horário, eu tenho que acordar mesmo, tenho que assistir junto com os irmãos, né? E é um momento que a gente nos fortalece, né? Eu sou funcionária pública, eu ainda trabalho, eu sou aposentada, em um horário e no outro eu trabalho. Então, é esse Deus extraordinário, né, que a gente tem que buscar, é exercitar nossa fé. E eu vi, assim, logo nos primeiros momentos que eu comecei a estar com vocês aqui, eu vivi um momento, assim, triste, porque como eu sou funcionária pública, eu trabalhava com uma pessoa que dizia ser amiga minha, que além de trabalhar junto, eu já tinha uma amizade no passado. E por uma coisa simples, ela tentou ficar me julgando. E todo mundo em volta não acreditava, né? Coisa assim, ela disse que eu roubei um pendrive. E aí eu falei, gente, como que as pessoas, né, se deixam levar por coisas simples e acabar a amizade. E eu vim para cá, né, encontrando vocês, e orava, chorava, né, muitas vezes eu estava no meu canto, e Deus agiu. Aí hoje ela falou que não queria, né, ultimamente, que ela não queria viver na mesma sala e tal, e pediu para sair. E depois disso, assim, eu falei assim, poxa, não tinha necessidade, era só ela rever a situação, porque eu não fiz nada, mas ela preferiu sair. E Deus está agindo ali, porque todo mundo vem e fala que eu não tenho nada a ver, e que aquilo, que todo mundo me conhece, e sabia a forma que ela estava me humilhando. Então, eu vejo assim a presença de Deus diante das pessoas que me acolheram, né? Eu não precisei ficar falando com ninguém, as pessoas me reconheceram.
Então, hoje eu estou lá trabalhando, né? Estou feliz? Estou, mas estou triste também porque eu não queria que ela saísse do setor, porque é um setor tranquilo, é um setor que são poucas pessoas, e pela idade dela era interessante ela estar ali. Mas quem vai discutir o agir de Deus, né? Então, eu admiro muito essa palavra, né? De viver essa frase, de viver o extraordinário. E nós devemos exercitar a fé. O que a Gislane falou, eu lembro que eu moro em Vitória, né? E, e eu lembro que eu estava precisando de um valor para pagar um condomínio, que até então eu tenho casa aqui, mas eu preferi morar na cidade para pagar um aluguel, eu e minha família. Aí eu lembro que no dia anterior, durante uns anos, eu não estava conseguindo pagar o condomínio. E veio eu orei ao Senhor de madrugada, né, e chorei e tal. No dia seguinte, uma pessoa falou: Rosinalva, eu quero almoçar com você amanhã. E eu lembro que eu não tinha nem dinheiro para almoçar. E aí fui almoçar, e lá ela falou assim: Rosinalva, você sempre me ajudou, eu queria te ajudar de alguma forma. Eu queria te dar uma televisão, a geladeira, o fogão. Eu falei, senhora, eu não preciso de nada disso. Eu orei ao Senhor e eu creio que é resposta. Eu estou precisando pagar algo e hoje a senhora vem me falando isso, então eu estou tomando até coragem de falar. Aí ela falou, eu estou com o advogado aqui do meu lado. Eu queria então que ele fizesse um cheque do valor que você está precisando. Aí eu chorando, eu falei, não, deve ser resposta, eu vou falar o que eu preciso. Aí falei, e ela falou ainda assim, eu quero te ajudar até o período que você quiser, quanto que você quer de dinheiro por mês para completar a sua... Aí eu falei, e ela me ajudou durante quase um ano, completando minha renda, né? E depois eu falei assim, senhora, não precisa mais não, não precisa que agora eu estou dando conta, né? E Deus, assim, foi maravilhoso. Tantas outras coisas que eu vejo que é o agir de Deus na minha vida. Eu tenho uma filha, eu sou casada, tenho só uma filha de 26 anos, que é uma bênção também, e eu sou funcionária pública, como eu disse, mas como que Deus já fez tanta coisa na vida dessa minha filha, que eu não, se fosse depender de mim, ela já viajou, ela já fez, por agora ela estava na Alemanha, ela fez tipo um intercâmbio, ela ganhou uma bolsa, ela foi para lá, e eu falo, minha filha, o que Deus tem feito na nossa vida, né? Então é isso. E eu quero estar buscando a Deus, é viver esse extraordinário. E depende, eu vejo assim, que depende da gente, depende do nosso coração. Porque não adianta a gente estar dentro de uma igreja e vivendo ali naquele quadrado ali, né? Que a igreja somos nós. E Deus conhece o nosso coração, a nossa busca constante, da gente ser correto, da gente viver na fé, né? De ver. Então, é isso. E eu sou grato pela palavra de hoje. Eu, assim, eu sou muito sensível, né? O agir de Deus. Mas é muita coisa que eu tenho que falar, então eu vou dar oportunidade a outras pessoas. Obrigado, Rosinalva, obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento, pelo seu testemunho, é isso aí. É lindo viver o sobrenatural de Deus. E às vezes eu tinha me esquecido disso. Por isso que eu tenho que estar toda hora reforçando isso na minha cabeça. Para que a gente não esqueça daquilo que ele já fez e pode fazer por nós. Amém. Mais alguém?
Pode falar, Gisele. Esse Deus nosso é maravilhoso mesmo. E a gente, no dia a dia, acaba esquecendo os livramentos que Ele vai nos dando e tantas coisas maravilhosas, que Ele é o Deus que fez e faz maravilhas. Ele faz tanta maravilha na vida da gente que a gente acaba achando que aquilo já é uma coisa comum e para de louvar e de agradecer e ver o tamanho desse Deus extraordinário que nós temos. E esquecemos de pedir coisas extraordinárias. Mas para pedir coisas extraordinárias, nós temos que também fazer coisas extraordinárias para Ele. Né? Então, assim, é perguntar mesmo para Ele, Senhor, o que quer que eu te faça de extraordinário? Eu estou só fazendo coisas comuns, então eu estou sendo uma pessoa comum ou, no máximo, uma pessoa medíocre, ou seja, aquela que vive na média, né? O que eu estou fazendo para o Senhor, do meu extraordinário? Com tanto dons que o Senhor tem nos dado, o que eu tenho feito de extraordinário para ti, Senhor? Então, é isso que a gente pensa. O que eu estou fazendo? É hora de ser igreja fora da igreja, como o Márcio falou. É hora de ser igreja fora da igreja. É de viver esse extraordinário. É sair daquela ordem, do comum. Esse extraordinário. O Márcio falou da mãe, que era mulher de coque. Gente, que coisa maravilhosa isso. Essa mulher de coque, essa mulher que a fé dela era muito grande, né? Hoje a gente sabe que essas mulheres de coque eram mulheres que viviam de joelho mesmo, aquela história, mãe de joelho, filho de pé. Então, eram mulheres que viviam mesmo se dedicando a Deus em oração, e por isso sempre Deus escutava. A gente vai escutar histórias mesmo de mulheres de coque, que mulheres de fé, mulheres de obediência, que não quer dizer que a gente viver essa vida de fé, de joelhos, de extraordinário, que nós também não vamos passar por dificuldades, vamos passar sim. Aflições tereis convosco sempre, mas aí é que a gente mostra a nossa fé, independente da circunstância, a nossa fé. Então, a gente precisa sempre de ter 3 coisas: fé, obediência e dependência de Deus. Sempre. Obediência e dependência de Deus. Nós somos dependentes dele o tempo inteiro. Senhor, eu dependo de ti. Senhor, eu quero esse poder que o Senhor tem de manifestar em nós, de fazer que a gente faça o extraordinário. E dessa palavra maravilhosa que o Márcio trouxe hoje, nós vamos observar. Eu observei 3 coisas. O surdo, que Deus cuspiu na língua e fez um barro, e ele falou. O cego, que Deus cuspiu no barro, fez, e ele falou. O outro, o Moisés, que foi tirado das águas. Então, nós vamos observar que saliva tem água. Deus usou a saliva porque ele precisava de água para fazer uma mistura. Na hora ali, a única água que ele achou foi a saliva. Então, ele usa a água. Usou a água para curar o surdo, usou a água para o cego falar, para o cego ver e o surdo ouvir, o outro falar. E as águas do Moisés também. Tirou Moisés veio das águas. Que água que é essa? A água do batismo. O Márcio falou também.
A gente conhece o batismo. Vocês conhecem o batismo? Conheço. O batismo das águas. E o batismo do Espírito? Vocês conhecem? Então, porque quem batiza com a água, batiza com o Espírito. Então, é o Espírito Santo de Deus que, através das águas, nos limpa, nos purifica, nos salva, nos cura, nos liberta. E é esse favor que a gente deve, a esse favor não merecido que Deus faz conosco, esse favor é nós temos que retribuir com o nosso extraordinário. Ele está sempre querendo nos oferecer o extraordinário. Então, são as águas do batismo, as águas do Espírito Santo. São essas águas que a gente tem que estar sempre recorrendo. E Deus faz as coisas, vocês observaram que ele faz milagre assim, tipo, abracadabra, e bate na língua do sujeito e fala, agora você fala, vai no ouvido e fala, abracadabra, agora você vai ouvir. Ele não é mágico, ele não faz coisas de mágico, de magia. Ele usa a água e usou o Espírito Santo e falou pro mudo, cuspiu, fez aquele barro e colocou na língua e falou assim, agora lava. Então, o que ele precisou? Passar pelas águas. Deus usou a saliva como a água e falou para ele, agora vai lá lavar. E ele foi e lavou e falou, ou seja, ele foi e se lavou com as águas do Espírito, ele acreditou, ele teve fé. Para isso, nós precisamos da cura, nós precisamos da nossa fé. Não basta alguém fazer uma mágica. Então, a gente precisa dessa fé também, dessa fé grande, de dar o nosso melhor, o nosso extraordinário, para esse Deus maravilhoso, que, como diz Agir muito bem aí, essa energia dele dá para todos nós. Nós é que temos que ligar esse interruptor. Ele não vai ficar jogando uma luz em cima de um cego que não quer ver. Ele não vai jogar uma luz em cima de um surdo, de alguém que está necessitado, mas não pede a ele, vai pedir um amigo, vai pedir um vizinho, vai pedir, mas não pede a ele, né? Se pedir a ele, qual é o pai que, se você pedir um pão, ele vai te dar uma serpente? Então, peça e ele vai te pedir. Então, vai com essa fé, vai com as águas do Espírito Santo, vai na obediência, vai na dependência, vai na esperança, que esse Deus, quando você deposita toda a sua esperança nele, ele nunca vai te decepcionar, porque a gente cria, às vezes, expectativa no ser humano, e o ser humano nos decepciona. Em Deus, essa expectativa, ela nunca vai te frustrar. Então, que venham as águas, que venha a obediência, que venha a nossa dependência, que venha esse Espírito Santo de Deus para nos fortalecer, nos ajudar, nos orientar, nos firmar, e que a gente possa sempre louvar, bendizer, adorar esse santo nome, que tudo para honra e glória dele. Em nome dele, tudo a ti, por ti e em ti, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Joselina. Obrigado pela contribuição. Cida, pode falar, Cida. Glória a Deus por essa palavra. Obrigada, Márcio, Gi, Rosenira, Rosinalva, todos aqui presentes, mas em especial quem está, né, abrindo a boca para deixar o Espírito Santo falar. Misericórdia, que linda essa reflexão aí que o Márcio colocou do extraordinário, né? E o que veio assim, né, durante a fala de todos aqui, é como que Deus, ele não precisa de nós, mas ele quer precisar, né?
Ele não precisa, mas Ele quer utilizar de cada um de nós. E é importante a gente ter essa clareza que a gente precisa, sim, passar por esse processo. Eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso sair do quentinho da cama, eu preciso de fazer igual a Rosinalva falou, eu preciso de chorar diante de Jesus, né? Eu preciso de clamar, Senhor, é o teu extraordinário, quer seja na situação financeira, relacionamento, enfim, né? E se a gente não apelar pelo extraordinário do Senhor, a gente vai continuar no comum, que é a mediocridade, né? Então, glória a Deus por essa unção mesmo, e ao Espírito Santo. Eu confirmo, assim, aqueceu meu coração, Josenira, quando você colocou aí das águas, né? Eu lembro quando meu marido sofreu um acidente e assim, não tinha como ele sobreviver pela gravidade do acidente, né? E eu lembro que a única passagem que veio, assim, meio aquela dor que veio, assim, no meu coração, foi aquela que o Senhor fala para Moisés, né? Toca na rocha que vai sair água, né? Que vai sair água. E foi assim, eu repeti aquilo, eu não conseguia fazer outra oração. Eu falava, não, para o Senhor, se o Senhor pode tirar a água da pedra, o Senhor pode dar vida para o meu marido, né? E é o extraordinário de Deus. E a gente, nossa, é muito lindo a gente entender isso, que é um processo, que todos nós estamos sujeitos, e que Deus é maravilhoso, Ele não está preocupado com o meu pecado, com a minha limitação, mas sim com o meu sim, com a minha decisão, é o extraordinário dele, né? Glória a Deus por isso. Obrigada a todos aqui, né, por essa partilha, por essa oração. E vamos sim fazer o extraordinário. Um vai dando força para o outro e vamos sair de cima do muro, né? Amém. Obrigada. Amém. Obrigado, Cida. Mais alguém? Se não tiver mais ninguém, a gente vai para as considerações finais. Tem que finalizar. Orem por mim para essa gripe passar para eles, dizendo que desse jeito. Gi, você quer fazer as considerações finais? É isso, eu falei no começo, né? O encontro está sendo gravado, compartilha com alguém. Não é sobre nós, né? É sobre semear a palavra do Senhor. E seja você também a boca certa, né? Nesse dia. Leve essa palavra para as pessoas que você encontrar no seu dia, na sua semana. Vamos fazer a diferença, né? Vamos semear nosso conhecimento. Tantas pessoas estão sedentas, né? De uma palavra do Senhor. Então, vamos nos permitir ser usada por Ele, né? Temos que ligar o interruptor, temos que permitir ser obedientes. E é isso, né, Márcio? É isso aí. Essa gravação ela está sendo feita por mim, demora um pouquinho mais para o grupo. E ela não foi transmitida ao vivo no YouTube, o Cristiano não pôde comparecer aqui. Eu acredito que em uma hora e pouco, eu consigo já renderizar e disponibilizar lá no grupo para vocês compartilharem com outras pessoas que precisam ter essa mensagem sobre viver o extraordinário, tá? Espero ver vocês aí novamente no próximo encontro, terça para quarta. Convide mais alguém, faz toda a diferença. Você pode estar semeando numa terra fértil. Faça a sua parte. Tá? Josenina, faz uma oração para nós, para encerrar. Assim. Querido Deus, Pai de bondade, de misericórdia, nós estamos aqui, Pai, reunidos em Teu santo nome, dando a nossa primícia, Pai, dedicando nossos primeiros momentos do dia a Ti, Senhor, porque queremos estar na Sua proteção o dia todo, as 24 horas que o Senhor nos dá de presente, que o Senhor nos dá todo dia, 24 horas de presente, Pai. Que esse presente seja com a sua presença em nossa vida, em todo instante. Pai, eu peço, Pai, proteção. Eu estou saindo de férias hoje e vou ficar 15 dias fora viajando, Pai.
Peço proteção nessas viagens, que o Senhor me proteja, que o Espírito Santo não me deixe mais cair nas escadas rolantes dos aeroportos da vida, Pai. Proteja toda a minha família, proteja todas as pessoas que estão no grupo aqui em oração, proteja todos que vão ouvir depois essa mensagem tão linda, essa mensagem que nos chama a atenção para fazer o nosso extraordinário para Deus, porque Ele sempre está fazendo o extraordinário dele por nós. Então, precisamos retribuir esse extraordinário, Pai. Que o Senhor nos dê fé, aumente a nossa fé, aumente a nossa obediência, aumente a minha dependência, Pai. Preciso depender mais de Ti, Pai. Eu dependo e quero depender mais de Ti, porque o Seu amor é grandioso, é poderoso, e nós precisamos desse amor, desse perdão, desse favor, dessa graça não merecida, Pai. Que a gente sabe que o Senhor é muito grande, muito poderoso, que amor é esse que o Senhor tem por nós. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas fragilidades. Obrigado por todos os livramentos que o Senhor nos dá, que a gente nem percebe que teve, e toda essa bondade na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida financeira, na nossa vida de irmãos, Pai. Nós contamos, Pai, com teu amor, com a tua graça e com teu favor. Em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor possa abençoar todos que estão em leitos de hospital nessa hora, Pai. Em crianças em CTI neonatal, Pai, sofrendo tanto. Quantas crianças que estão necessitando de uma vaga no CTI neonatal, Pai. Que haja cura daquelas que já estão lá para arranjar vaga para outras que estão tão necessitando, Pai. A gente vê tantos bebezinhos já em sofrimento desde cedo. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessas crianças que estão em CTI neonatal sofrendo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Glória a Josenira. Deus. Amém. Boa viagem, boas férias, Josenira. Espero que você consiga uma brechinha lá para participar do próximo encontro. Vai que, né? Tomara. Eu vou fazer o possível, né? Quarta-feira, como é uma viagem internacional, eu não sei, independente de fuso horário, né? Aham. Conforme for, eu estou dando um susto na pobreza e estou indo tomar um vinho na Itália. Isso aí. Isso aí. Então, se tiver, dependendo do fuso horário, como tiver lá, se Deus quiser, eu pretendo participar, sim. Então, tá bom. Um abração a todos. Obrigada. Façam todos um excepcional dia. Amém. Obrigada, bom dia a todos, Deus abençoe todos. Amém. Bom Bom dia dia. a todos. Tchau, Fica com tchau. Deus. Tchau.